Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração, encerrando o capítulo 21 de Deuteronômio, tá bom? Os versos 22 e 23, que é o último verso, diz assim: quando também alguém houver pecado digno do juízo, da morte, de morte, e for morto, e pendurares no madeiro, e seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminará a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Essa passagem aqui, os judeus mais ortodoxos, eles colocam aqui por isso que Jesus não é o Messias, porque o próprio Deus não poderia colocar o filho dele ali no madeiro, porque ali era uma morte de pessoas malditas. Então, por Jesus ser o filho de Deus, jamais poderia ser pendurado. Só que eles esqueceram que existem textos da Bíblia que mostra, inclusive, o próprio Deuteronômio, capítulo de número 21, verso 22 e 23, mostrando que Jesus ele não foi pendurado no madeiro pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas falhas, mas sim, Jesus ele foi pendurado pelos meus pecados, pelos seus pecados. A Bíblia diz que, João capítulo 1, versículo 29, João falando ali a respeito de Jesus, João o Batista, João é o nome dele, Batista porque ele batizava, tá? Então diz assim: eis o Cordeiro de Deus, capítulo 1 de João, versículo 29, Bíblia, tá? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então é interessante sobre isso. Mas se você pegar também Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim a palavra de Deus: havendo riscado a cédula que era contra nós, mas contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando na cruz. Verso 16. E despojando os principados e potestades, expôs publicamente deles, triunfando em si mesmo. Então, Jesus, em momento nenhum, Jesus ele foi maldito por ele. É porque ele carregou as nossas maldições. Carregou os meus erros, seus erros, os meus pecados, os seus pecados, é por isso. E naquela época, ali no Antigo Testamento, era assim: quem fosse morto e pendurado no madeiro seria maldito de Deus. Só que a Bíblia também, ela é muito clara quando diz isso, né? Quando a Bíblia diz, lá no livro de Gálatas 3,13, olha o que diz Gálatas 3,13. Vamos ver o que a Bíblia diz? Gálatas 3,13. Né? Paulo também escrevendo isso aqui, é a própria escrita de um judeu e falando sobre isso. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 3, diz assim: Cristo nos resgatou. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então essa maldição era nossa. Porque o único que cumpriu todo o decálogo, que é os 10 mandamentos, foi Jesus. Jesus foi o único que cumpriu. Tanto que Jesus, em Mateus 5,17, ele diz assim: eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. Então Jesus ele não revogou a lei, Jesus cumpriu a lei. A Bíblia diz também, olha o que o verso 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição
por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha o verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que a fé nos recebemos a promessa do Espírito. Então Jesus, ele faz-se maldito por nós, porque a maldição seria nós somos malditos. Mas Jesus, ele pega o nosso lugar, ele não tem maldição. Ali, quando é pendurado Jesus, ele faz maldição por nós. Para que nós, olha o que a Bíblia diz. Isso também, Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz assim. Olha o que está dizendo. Diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sobre a lei. Sobre a lei. Verso 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Verso 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Verso 7. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Continua conosco, trabalhando a nossa vida, e que nós possamos, ó Deus, entender a sua palavra. E quando a gente entende a sua palavra, nós entendemos o seu propósito. Quando nós não entendemos a sua palavra, nós não entendemos o propósito, Senhor. Mas que em nome de Jesus, nós possamos sim entender aquilo que a sua palavra está dizendo. E não aquilo que a minha palavra, não aquilo que o meu querer, não aquilo que o nosso querer nos ensina. Pai, muito obrigado por tudo. Nós oramos e desde já agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Querendo bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no nosso canal, né? Nós temos mais um inscrito, né? Mas podemos ter mais ainda, tá bom? Vamos aí inscrever no canal do YouTube aí, PR Carlos Costa Silva. Também segue nós no Instagram, tá bom? Vamos crescer aquela família. Segue nós também no Facebook também. E compartilha esse vídeo no TikTok também, tá? Vamos crescer. Quanto mais você fazer essa família nossa crescer, mais pessoas vão receber a palavra de Deus. Lembra de uma coisa? No YouTube eu tenho quase 900 vídeos só de pregação. Ali você não vai ver eu falando de nada a não ser da palavra de Deus, tá? Todos os dias temos uma palavra de Deus ao seu coração, à sua família. Eu tenho certeza, ali não é opinião minha, não é pensamento meu, não é teologia minha, é a palavra de Deus. Só você olhar o texto que eu estou pregando, seguir o texto, você vai ver que eu estou pregando o texto e não estou pregando outra coisa. Então ali eu vou falar com você, o que eu faço ali? Ali eu leio a Bíblia, eu explico a Bíblia e aplico a Bíblia. Então a Bíblia, ela é lida por ela, explicada por ela e aplicada por ela também, tá bom? Então faça isso, inscreva lá no canal do YouTube lá, tá? PR Carlos Costa Silva, segue nós no Instagram, segue nós no Facebook e também no TikTok. Deus abençoe, fique com Deus, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe, tchau, tchau.